vem respeitando os repasses, os ajustes, né, reajustes do piso nacional, né, professor. E o que o governo tem feito agora, ele está quebrando tudo isso. Então, ele está quebrando, achatando né, a tabela dos professores, né, acabando com o plano de carreira. Então, os professores aqui estão lutando, a categoria está lutando para a manutenção, não é nem um avanço, é a manutenção que já existe desde 2009, onde a obrigatoriedade seria até era de 2010, mas o governo implantou em 2009. E agora, ao invés de haver avanços, estamos havendo retrocesso. Então, é perfeitamente viável o repasse na sua forma total, né, linear, na tabela, para que não haja um achatamento. Então, nós estamos tendo retrocesso com a atual, com essa atual gestão, na medida em que ele faz essa proposta de 2,76 para uma parte e 6,81 para outra, que também fere a isonomia. A questão constitucional torna-se totalmente inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia. Ô Cori, qual é a dificuldade em cumprir o plano de educação? Bem, plano de carreira. Quando em 2009 nós implementamos a lei do piso em Vitória da Conquista, foi o primeiro município do estado da Bahia, um dos primeiros do Brasil, a garantir o piso na integralidade como previa a lei, onde todas as vantagens, todos os direitos agregados aos salários deveriam ser dentro de uma concepção de plano de carreira. Então, nesse sentido, dois elementos são fundamentais: você valorizar formação e valorizar tempo de serviço. E nessa questão da valorização da formação, diversos aspectos devem ser observados. O primeiro dele é você ter o piso inicial, que isso é lei, garantia com repasse federal. Então, o que se busca enquanto gestão é que todo e qualquer governo tenha, na premissa, antes da negociação, um planejamento estratégico para garantir a continuidade da valorização dos profissionais da educação. Então, se eu entendo como política de governo que os profissionais da educação devam ser valorizados, eu tenho que desenvolver um planejamento em que eu observe a carreira, eu observe a formação na busca da educação de qualidade. Então, o governo federal ele faz os repasses. O que cabe aos municípios é garantir que esses repasses sejam transferidos para os profissionais de direito. Inclusive, na lei do piso, existe uma cláusula que aquele município que tiver dificuldade em garantir a lei do piso, ele pode solicitar a complementação. Ele vai fazer o quê? Ele faz a tabela, ele faz o repasse da lei do piso, ele faz a programação da carreira observando o tempo de serviço e formação. E nesse sentido, se faltou recurso, ele solicita a complementação da União. Está na lei. Então, o que está faltando é que o governo conheça melhor a lei e aplique ela na sua integralidade. Quando nós observamos, nós criamos uma tabela em que tinha dois níveis, o nível 1 para magistério e o nível 2 para a graduação. E nesse aspecto, a cada 5 anos, você tem 4% de interstício na referência para valorizar o tempo de serviço. E tem uma diferença de interstício de níveis de 12,75 que fosse aumentado, Jorge, 0,25 a cada ano até 2015 para manter a valorização da diferença entre níveis. A partir daí foi implementado o incentivo para pós-graduação 20% e a nível de mestrado você iniciou com 10% e foi aumentando para mais 20%. E criou-se a questão da valorização para o profissional que tinha aluno, que hoje nós chamamos, na época era aluno especial, hoje é pessoa com deficiência, não é? 10% para cada professor, e observando que a cada 180 horas de curso você tivesse 5% de incentivo no salário. Então, quando você assume uma pasta, você tem a obrigação legal de conhecer a lei. E você tem que definir a política de valorização dos profissionais da educação. Então, nesse sentido, eu acredito que o governo deva reavaliar, entender a lei e, se faltar recurso, pedir a complementação conforme prevê a lei do piso, que está muito claro, é uma lei pública que qualquer um pode ter o acesso e pode fazer um encaminhamento ao governo federal fazendo essa complementação. Se há queda na arrecadação, apresente os dados da queda na arrecadação. O repasse da lei do piso foi federal, então na hora que o governo demonstra que o repasse da lei do piso ele não está acompanhando a arrecadação do município, ele solicita a complementação. Coisa só para complementar, que eu vi por meio de algum rádio, alguns meios de comunicação, um equívoco
um radialista aí falando que não é porque deu um aumento do Fundeb de 6,81 que tem que dar o aumento aos professores. Isso é um equívoco. O Fundeb é uma coisa, né? O recurso que vem para o município do Fundeb é outro, e o aumento do piso nacional é outra coisa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Fundeb pode ter um aumento aí de 20%, 30% e um aumento do piso de 6,81%. Então, eu vi por alguns meios de comunicação essa confusão, né? O Fundeb, né, confunde a população, por isso eu estou aqui aproveitando esse espaço, esclarecendo que o Fundeb é um recurso geral que se passa para pagamento de professores, os demais profissionais da educação e investimento dentro da educação, e o aumento do piso nacional dos professores é outra coisa distinta que não tem nada a ver com... Isso é uma questão que ontem eu vi, Daniel, também assim, uma confusão. O repasse do Fundeb, você tem uma resolução que ela estabelece os critérios de aplicação do fundo, onde diz 60% no mínimo para os professores de aplicação do recurso. Pode ir até 100. Mas pode ir até 100. Por quê? Porque o Fundeb é um repasse do governo federal. Um dos. Mas o recurso de investimento da educação, existe várias variáveis de arrecadação. E a prefeitura tem que fazer as suas complementações. Então, se o governo também entender que poderá investir até 100% do Fundeb para os profissionais e utilizar a sua complementação para os demais investimentos, isso chama-se planejamento. É evidente que você busca equilibrar, você chegar a 80%, 85%, 90%, até tem muitos debates sobre isso, que você utilize até 10% do Fundeb para os demais investimentos, até 90% chegando a salário de professor e os demais da parte de complementação do município, que se façam os investimentos necessários de infraestrutura, merenda, transporte, material didático, formação, os demais pilares de investimento da educação. Demais tem também a aplicação constitucional da educação, que é dos 25%. Né? E houve uma promessa de campanha, inclusive está no PNE, no Plano Municipal da Educação, né, a progressão desses investimentos. A Constituição preconiza que seja 25%, mas já há prefeituras que investem 30% das suas receitas na educação. Então, assim, houve uma promessa de campanha do gestor que iria aumentar isso para 30%. Né? Então, assim, também é outra questão que nós... E o PNE, inclusive, prevê esse aumento gradual, começa com 25%, vai para 26%, 27%, 28% até 30%. Não vai escalar, porque essa é a nossa vida, é a nossa carreira. Então, assim, jamais nós vamos permitir, pode até fazer na truculência e no autoritarismo, mas não com a nossa conivência. Se quiser fazer, se assim, nós vamos, apesar disso, nós vamos descumprir a Constituição Federal, nós vamos quebrar o plano de carreira do professor, pode fazer. Quer fazer, faça, mas não com a nossa anuência. Aqui no SIMP nós vamos berrar, nós vamos falar alto, falar grosso, sim. E assim, não adianta nos ameaçar, não adianta. Não adianta nos ameaçar, porque a gente vai continuar falando. Então, se doer, em quem doer, seja lá quem for. Se fosse Cori, se fosse Nilma, se fosse Valdemir, quem quer que estivesse, iria ouvir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se eu ficar 30 dias aqui no SIMP, serão 30 dias denunciando sim, falando. Coragem para isso a gente tem. Então, se quiser quebrar, vai quebrar, mas não com a nossa anuência. Nós estamos fazendo um dossiê de tudo que a gente tem tomado, questão, inclusive de questões judiciais que a gente tem feito, das assessorias de outras, inclusive nosso colega e advogado também está aqui, a nosso convite. A gente tem mobilizado a cidade, porque assim, é muito grave a gente perder a carreira nesse momento. Então, assim, a gente tem recebido assessoria jurídica de diversos outros sindicatos, inclusive da ADUSB, dos bancários, dos comerciários, diversos sindicatos têm disponibilizado para nós até ajuda financeira, inclusive até da criação de um fundo para que se na prática a prefeitura mantiver, porque hoje a prefeitura conversa com a gente, como eu já disse, através de blog, se ela mantiver essa política truculenta de cortar o ponto dos profissionais que estão em luta, os outros sindicatos têm se dispostos, inclusive, a fazer um fundo para nos ajudar. Então, assim, esse convite de vocês também é isso, porque assim, independente do que a gente faça, não vai ser com a anuência do SIMP, e jamais foi. O SIMP é de luta, então jamais foi. Ninguém vai calar
a nossa voz. Então, quero dizer que esse dever de casa que a gente trouxe, a gente tem se debruçado, a gente tem ido lá no TCM, conversado com o Agnello, temos sim acompanhado, que eu sei que os vereadores também têm, e nós vamos denunciar, nós não vamos permitir, a menos que sim, não vamos instaurar mesmo aqui o autoritarismo, vamos quebrar a tabela do magistério. Se assim o fizer, não será com a anuência do SIMP, não será, pode até ser na nossa gestão, a gente pode entrar para a história como a gestão onde a carreira foi quebrada, destruída, mas não será com a nossa permissão, não será com a nossa anuência. Nós vamos fazer de tudo, nós vamos deixar, eu aprendi isso com o Cori, deixar tudo registrado. Então a gente, né, Cori tem essa organização de deixar tudo registrado. Nós vamos deixar tudo registrado de que se quebrar hoje a tabela do professor na rede municipal, não vai ser com a anuência do SIMP.